Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pacheco confirma reação ao ativismo pró-maconha do STF. Veja o vídeo. Da população brasileira que está aflita, né, com essa situação que a gente está vivendo sobre a descriminalização do porte de drogas na Corte Suprema. Lhe parabenizar pela sua posição firme de levar como uma pauta prioritária na reunião de líderes, onde podemos discutir e encaminhar aí, se Deus quiser, de forma célere, porque tem um pedido de vistas aguardando lá no Supremo e deve terminar em 70 dias, que o Senado possa cumprir o seu papel, que o Congresso depois, a Câmara dos Deputados, nós, essas duas casas, possam dar essa resposta à população brasileira de forma equilibrada, mas de forma firme, como a gente já decidiu aqui algumas outras vezes, com ajustes importantes, porque a tolerância realmente com droga tem que ser zero. Quero lhe dar os parabéns e dizer que a sociedade brasileira, ela se alegra e tem muita esperança a partir desse posicionamento que o Senado está sequenciando com a sua liderança. Então, de fato, a melhor forma de se encontrar soluções para os diversos problemas que se apresentam para a sociedade brasileira a partir do parlamento é o diálogo, é submeter aos senadores, às senadoras, através de uma instância importante que é o Colégio de Líderes, os caminhos que nós temos de forma legítima, lícita, republicana, democrática, para poder afirmar a posição do Congresso Nacional. Nós temos essa atribuição constitucional. Nós somos representantes do povo brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós definimos as leis do país e, obviamente, que esse é um dever que deve ser reconhecido por todos os demais poderes e por todas as demais instituições. E em relação a esse tema das drogas, especialmente da maconha, que é objeto de uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já somos capazes de colher o que é o seio, se não da unanimidade, mas da maioria do Senado Federal, e imagino ser também da Câmara dos Deputados, em relação a isso. E buscamos, então, extrair o que é essa vontade do Parlamento em relação a esse tema e materializar numa proposta de emenda à Constituição que foi construída a várias mãos. Quero agradecer ao senador Marcos Rogério, que contribuiu muito para a feitura desse texto, que é justamente de fazer prever na Constituição Federal uma política nacional, um sentido em relação às drogas que deve merecer a repreensão devida. Que é uma disciplina de que a lei deverá considerar crime porte e posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Essa é uma definição constitucional, política, em relação à questão de drogas no país. E evidentemente que isso não se esgota só numa alteração constitucional. Isso deve ser também objeto de uma revisão da Lei 11.343, da Lei Antidrogas, que possa ser, então, modernizada, não é? Ou seja, reafirmando a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é um crime equiparado a hediondo, que deve ter toda a severidade, porque isso gera uma consequência muito mais ampla, porque acaba se estimulando o tráfico ilícito de entorpecentes e junto com o tráfico de drogas vem corrupção, tráfico de armas, homicídio, crime organizado, um estado paralelo, que é tudo que nós buscamos combater. Então, essa proposta de emenda à Constituição é uma das iniciativas que o Parlamento pode tomar em relação a essa afirmação da política antidrogas no Brasil e, obviamente, compartilhando democraticamente com a impressão e com a participação de todos os senadores e senadoras. A fraude de Dino para anular provas contra Lula não pode ficar impune. Veja o vídeo.
A oposição acaba de representar criminalmente na PGR contra o ministro Flávio Dino e a diretora do DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Carolina Yumi, que é subordinada ao ministro Flávio Dino, por terem cometido fraude, uma falsidade ideológica que resultou na anulação das provas contra Lula na Lava Jato. E isso porque o ministro Dias Toffoli, ao questionar o ministério se havia provas, se havia documentos que comprovassem a cooperação jurídica internacional entre Brasil, Estados Unidos e Suíça no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, houve uma resposta negativa do ministério e do DRCI. Disseram que não havia nenhum documento comprovando a cooperação jurídica internacional. E ontem o DRCI enviou outro documento ao STF dizendo que após uma análise mais detalhada no seu sistema, havia encontrado os documentos que comprovavam um acordo de cooperação jurídica internacional. Isso é um absurdo, uma fraude, uma má-fé para beneficiar Lula. E por isso que nós estamos representando criminalmente, vamos convocar Flávio Dino na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos a respeito disso e esperamos que essa decisão de Dias Toffoli seja anulada e o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a Carolina Yumi, diretora do DRCI, sejam punidos por falsidade ideológica. Lula recebe alerta sobre segurança pública e Dino tem cargo ameaçado. É isso mesmo. O presidente Lula da Silva foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública. Também está ciente de que o PT acredita parte da culpa ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que tem o cargo ameaçado. Os petistas reclamam que em 9 meses de gestão, o governo não tem nenhum projeto robusto no setor e reivindicam o controle da pasta. Dino falou demais e a respeito de tudo no começo, mas não mostrou resultado. Fez um programa nacional de segurança nas escolas que tem algumas diretrizes na contramão das pautas da esquerda e o Pronace, e é praticamente insignificante. Listou um dos integrantes da cúpula do PT. Para piorar a situação, como o governo não tem uma marca no setor, Lula e seu partido não conseguem se livrar do fantasma da violência urbana e policial na Bahia, estado governado pelo PT há 16 anos. Para enfrentar as mazelas da segurança pública no país, Lula terá que ter um plano nacional. Até lá, a gente não pode nem criticar a violência em São Paulo, por exemplo, porque temos um telhado de vidro na Bahia. Observa uma das lideranças progressistas no Congresso. Flávio Dino pode cair para cima e ser indicado à vaga de ministro no STF. A pressão para tirar Flávio Dino a pasta da segurança pública deu propulsão à sua eventual indicação para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, o nome do político e ex-juiz maranhense voltou a circular fortemente entre os cotados para o cargo. Nos bastidores, as informações são de que os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do STF também reforçam a campanha em defesa da indicação de Dino. Ele, por sua vez, está cada vez mais silencioso, enquanto aguarda a decisão de Lula. A escolha de Dino para o Supremo não é algo que deixaria a maioria do PT feliz. Tem gente no partido que o vê quase como um rival. Ele dizimou o PT no Maranhão, por exemplo, explica um interlocutor petista. No entanto, também há a leitura entre alguns atores da sigla que empurrar Dino para o STF deixaria ele fora do páreo nas futuras campanhas e não seria uma ameaça a pretensões eleitorais, por exemplo, dos ministros Rui Costa da Casa Civil e Fernando Haddad da Fazenda. Senador Eduardo Girão diz que a CPMI do 8 de janeiro estará totalmente desmoralizada se a Guarda Nacional não for convocada. Veja o vídeo. Aqui, nessa CPI, eu reconheço seu esforço. Inclusive, quero lhe cumprimentar pela entrevista que deu, falando que a Força de Segurança Nacional, senador Sérgio Moro, não tem como essa CPMI terminar sem ouvir. Porque aí é a desmoralização completa de todos nós. E o que eu queria colocar, o senador Sérgio Moro fez um... É difícil falar depois do senador Sérgio Moro, depois da sua inquirição. Mas eu vou ir por outro caminho, porque eu também, com as respostas do general Dutra, fica muito evidente que o gap, o hiato que se teve de 2 dias, de sexta até domingo, quando o GSI, o general do Lula, G. Dias, recebeu 36 alertas no seu celular pessoal,
várias outras agências do governo receberam 33 alertas e o senhor só foi informado com um desses na sexta-feira, Comando Militar do Planalto, dizendo que não teria, que estava tudo sob controle na sexta-feira, correto? Sim, senhor senador. E uma já quando estava praticamente a quebradeira começando, que foi às 11h54 do domingo, que aí foi mandado aí o 36 homens. Confirma? Sim, senhor. Certamente, senador Sérgio Moro, e já foi dito aqui pelo general Dutra, os outros 198 homens, confirma o número? Aproximadamente, sim, senhor. Aproximadamente 198 homens não tinham deixado absolutamente quebrar nada dentro do Palácio do Planalto. Não entraria. Foi tudo muito fácil o que aconteceu. E isso é que intriga. Porque as imagens, e é outro defunto na sala, caros colegas, da nossa sala aqui, dessa CPI, as imagens até agora não foram entregues do Ministério da Justiça. É um jogo de empurra-empurra, de apaga-apaga, de esconde-esconde, não apenas com esse parlamento, mas com o povo brasileiro, o que o ministro da Justiça está fazendo. Inclusive o desrespeito ao ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a entrega das imagens. Não é possível também que essa CPMI chegue ao fim com esse devaneio autoritário, irresponsável, que faz chacota com o parlamento sério, que é o parlamento que a gente se propõe a fazer aqui nessa comissão. Mas, general, no dia 8 de janeiro, à noite, depois de tudo isso ter acontecido aqui em Brasília, infelizmente, o senhor, o ministro Rui Costa, o ministro Flávio Dino, o ministro Múcio e o comandante do Exército se reuniram no Comando Militar do Planalto para planejar a desmontagem do acampamento e a prisão de pessoas em frente ao quartel-general. Foi identificada a falta de ônibus para transportar os detidos, momento em que Rui Costa solicitou 40 ônibus por telefone. No dia seguinte, aproximadamente 1.200 pessoas foram presas e transportadas até a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, usando os ônibus providenciados nesse misterioso telefonema. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quem era o proprietário desses ônibus que nessa reunião que o senhor estava, o ministro Rui Costa andou ligando? Senador, eu não tenho conhecimento de para quem o ministro Rui Costa ligou. Na ligação ali, ele solicitou os 40 ônibus, perguntou que horas, eu respondi, ministro, 5h30 da manhã, ele 6h30, 6h30. No dia seguinte, os ônibus estavam lá. Da onde vieram os ônibus, eu não tenho esse conhecimento. Como se deu a contratação desses ônibus, o senhor sabe dizer? Também não? Senador, não, senhor. Para quem foi devolvido esses ônibus e onde eles foram entregues? Não tem conhecimento. Também não? Não, senhor. Tá. Por isso, senhor presidente, que eu fiz aqui a solicitação, apresentei requerimento a essa comissão da quebra de sigilo telefônico e telemático do ministro do Lula, Rui Costa. O senhor falou também aí, fez elogios, eu quero confirmar com o senhor, que a polícia militar, que os policiais militares cumpriram seu dever no seu modo de entender. No dia 8, no dia 9, a operação cumprindo a ordem... No dia 8? No dia 8 para 9, o senhor está falando da operação na Praça dos Cristais? Eu estou falando no contexto geral, na operação. Na operação, dia 8 e dia 9. No dia 8 aqui houve algum problema de planejamento, eu não participei do planejamento, eu não sei os fatores da decisão que levaram a polícia às decisões, o emprego de tropa que executaram, e eu não estava aqui. No dia 9, na execução da operação que seguiu a ordem judicial, a operação foi muito bem planejada e executada.
Tá, eu queria pedir para passar o vídeo aí, por favor, por gentileza, a nossa sempre atenciosa secretaria aqui dessa comissão. Que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, Vossa Excelência é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor, antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. E a meu respeito, a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Essa fala de um brasileiro justo, de um brasileiro indignado com abusos que estão acontecendo de autoridades no Brasil, mostra a violação de direitos humanos, desrespeito ao devido processo legal, perseguição com quem pensa diferente, policiais militares presos e sem salários. Por isso, senhor presidente, eu fiz o requerimento hoje da convocação do desembargador Sebastião Coelho, já que, possivelmente, com um mês que a gente vai ter de CPMI ainda, não sei se a gente vai conseguir ouvir a Associação dos Presos, advogados que tiveram o seu acesso aos autos negados e uma série de outros abusos. Então, eu quero dizer também, alertar para uma coisa grave. O Silvinei, diretor da PRF, tá lá na Papudinha. Tá lá. Ele que bateu recorde de apreensão de drogas. Isso é risco de vida. Isso não me parece algo equilibrado. Então, eu quero deixar esse apelo e dizer que nós estamos denunciando internacionalmente. Já fomos aos Estados Unidos, na ONU. Vamos agora a viajar para a Europa, denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil, que não tem absolutamente nada a ver com democracia, e o mundo precisa saber disso. Muito obrigado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.